Estamos aqui em Cajamar com o prefeito Daniel Fonseca. Daniel, conta pra gente essa sua iniciação política, assim, meio fora do padrão de muitos prefeitos, né? Que em geral foi vereador, foi deputado e depois foi prefeito. Como é que foi a sua entrada neste mundo político? Na política eu comecei na época, em 1998, 99, teve um processo eleitoral. Eu assumi a presidência do PPS, que era um partido na época que estava concorrendo às eleições para a prefeitura de Cajamar. Mas assim, era um misto de... eu trabalhava na indústria e militava ali na presidência do partido, né? Tá. E foi isso, foi indústria política, 90% da atividade dentro de uma empresa, né? E os outros 10% correndo na política. Nas horas de lazer você militava? Na verdade, saía do serviço, ia para os comitês, aos fins de semana participava das reuniões, montava as campanhas. E eu fui me interessando por montar campanha política. Aí comecei a me envolver, a estudar, fazer cursos, a buscar conhecimento na área de só planejar campanha, montar campanha, montar estratégia de campanha. Isso foi de 98 a 2007, nessa rotina. Aí, como eu era presidente do PPS, o PPS ganhou a prefeitura de Cajamar, né? E aí o prefeito Messias pegou e me convidou e falou: gostaria que você viesse trabalhar. E eu entrei na prefeitura como secretário de administração. Eu trabalhava na empresa nas áreas de controladoria, RH, área fiscal, e aí fui convidado para trabalhar como secretário de administração. E aí foi onde eu comecei na vida pública, mas foi assim, um salto, em setembro, não, foi em outubro, dia 7 de outubro, eu saí da empresa no dia 7, no dia 8 eu era funcionário público. Foi um convite? Foi um convite. E daí para se candidatar a prefeito? Aí foi um ciclo, né, aí eu tenho assim, tinha um lado muito de participar, de envolver, buscar conhecimento. Eu não gosto muito de debater um assunto sem ter um conhecimento amplo, né? Então essa era a minha forma de trabalhar, fui buscando isso, fui ganhando a confiança do grupo, da política, já tinha uma noção de montar campanha. Eu participei de várias campanhas, né, pelo PPS em várias regiões, em várias situações. Depois que eu assumi a prefeitura, as campanhas que passaram como deputado, prefeito, eu também fiquei à frente, assumi, montei, coordenei. E você vai criando um laço, né? Você passa a fazer reuniões, passa a liderar trabalhos, e isso foi gerando confiança, ganhando confiança. Eu sempre tive um lado de corresponder, de ser leal, de exercer a atividade de fato. Eu não penso meia atividade, né? Até o pessoal que trabalha comigo, eu falo assim: você está estudando faculdade de engenharia para ser cozinheiro, não dá certo. Vai estudar gastronomia e investe na carreira. Então, quando eu assumi o meu papel de trabalhar na área pública, eu fui buscar conhecimento na área pública, saber sobre a área pública. Fala um pouquinho da tua formação, mini currículo. Eu sou formado na administração de empresas e fiz vários cursos na área política, na gestão de cidades, essas coisas. Então eu tenho esse lado mas vem ao longo do tempo, né, que eu vim. Desde o momento que eu entrei, eu busquei esse conhecimento. E qual a principal diferença da administração privada para a administração pública? O dinamismo, né? A dinâmica. Até recentemente eu estava lendo uma matéria, acho que foi na Folha de São Paulo, não lembro, que há vários governadores que se tornaram senadores, né? Então eles estão sofrendo também com isso, né? Porque o executivo tem outro ritmo, né? Então assim, a indústria tem um ritmo mais acelerado, né? Porque você a cada mês tem que dar uma resposta rápida nos lucros da empresa. No governo, na execução, você tem um ritmo menos acelerado que a indústria, mas também bem mais acelerado que o legislativo, né? Porque o governo você tem que dar uma resposta à sociedade diariamente, né? E só que você tem uma burocracia, né? Você, por exemplo, a gente começa
estamos com um projeto de fazer uma escola. Demora 3, 4 meses. É muito mais burocrático do que a administração privada, né? E aí você até vencer as etapas licitatórias, impugnações, as exigências legais, até o projeto começar, até a empresa dar início ao primeiro momento, e depois tem as oscilações. Aqui mexe com muita obra, então a questão climática interfere muito. Nós estamos com uma série de obras de pavimentação, e você encerra essas atividades a cada chuva, né? Escola, nós estamos fazendo a fundação, choveu, para. Só quando ela está na laje, aí você consegue desenvolver, acelerar ela. Então isso tem, e a gente tem a população, como a população não vive o ambiente público, ela atribui algumas lentidões, o governo não anda, e na verdade não é. O sistema burocrático e faz com que você não tenha esse dinamismo. E você tem conseguido trazer o seu aprendizado da administração privada para a administração pública? Tem. Que prática? E é bem aceito pelo sistema político, assim, pelo sistema? Na verdade, assim, foi um choque, né? Porque as pessoas não têm essa visão de... Né, que você tem um prazo, né? Então aqui eu tenho... Como que eu estabeleci isso? Com um prazo. Mas não foi um prazo... para mim diminuir esse impacto, né, que eu já sabia que eu ia passar por isso, né, então eu vinha já calculando esse movimento e queria que as pessoas entrassem nesse clima, né, que ritmasse, porque a pessoa fala, eu sou técnico, não sou político, não sou técnico, não é assim. Tem essa direção. Para mim, todas as pessoas são políticas. Cada qual a maneira de agir da sua política. E todo mundo tem o seu valor e o seu proveito. Né? Não dá para você pegar o Neymar atacante e botar na zaga. A função dele é essa. Atacar, ele não vai defender nunca. Ele não vai defender nunca. Então você sabendo enxergar as atribuições, as qualidades e saber entregar na mão de cada pessoa aquilo que ela se identifica melhor, ela vai vencer essas etapas e vai criar um conceito. Né? E ao longo desses... ano de administração, desses 2 anos, a gente foi fazendo isso. Né? Porque, na verdade, qual é a filosofia minha? Tecnologia, recurso, material, você faz o movimento do desenvolvimento econômico e vai gerando as receitas e você vai investindo. Né? Mas as pessoas, que é a alma do negócio, que é elas têm que se sentir bem e de tal forma que você possa fazer com que ela retribua esse sentimento de qualidade no serviço que ela produz. Até para tirar aquele mau humor típico de administração pública, né? É para isso daí, isso é comum. A população se torna assim, uma barreira e não um cliente, né? Tem que ser Mas o defeito da gestão pública ao longo desses tempos que eu fui vendo, existe, por exemplo, o cidadão eleito. Ele foi eleito e ele tem um campo, um projeto. Normalmente ele conflita com as relações anteriores, né? Porque o seu projeto não é o mesmo do de antes. Você cria um novo projeto, até pela sua própria identidade. Cada gestor tem o seu perfil, né? E você também, a cidade evolui. Hoje eles querem uma coisa, amanhã outras. Então você vai condicionando. Então essa distância do gestor público em querer pôr um projeto do que vai executar faz criar esse conflito, essa divergência, e aí faz a insatisfação. E na verdade o que nós buscamos aqui é falar para a pessoa, você é parte do projeto, aquela construção, aquele resultado, você fez a integração dele, entendeu? Você transformou ele. A gente aqui conceituou um papel e a gente fez isso. Então, constantes reuniões, né? Muito no campo. A gente tem um programa que é o Cidade Limpa, da qual eu participo em conjunto com eles. Aí você aproveita para interagir com o interagir junto. Nesse momento, a gente, além de ter o contato com o cidadão, tem contato com quem executa o trabalho. E todos os programas que eu faço, como Cidade Limpa, como construções de obras, execuções de programas na área de comunidade carente, a gente faz muita visita, o secretariado vai também. Então, começa todo mundo a ter um papel de igualdade. Então, esse é o processo, é criar a igualdade e o reconhecimento pelos valores de cada um. Você considera que você tem uma administração participativa? Bem participativa. E além de eu conseguir fazer com que as pessoas se integrassem, dialogassem mais, definissem as metas e tentassem romper essas barreiras entre elas,
É assim, eu evito intermediar uma relação de conflito. Eu deixo com que eles... você tem um choque, mas depois vai tendo carinho, gosto e o desejo de que a coisa aconteça certo. Isso é um fator. Outro fator é que eu tenho uma participação com a comunidade. Eu me envolvo muito com a comunidade, eu vou nos bairros, eu faço as visitas, eu acompanho o fundo social através do trabalho que a minha esposa realiza. Então isso a gente cria um conceito. E um outro fator é as ferramentas de comunicação, né? Hoje a prefeitura usa o mecanismo de comunicação de todas as formas que é possível usar. Eu vi uma prestação de contas, acho que quando a gente estava aqui semana passada, né? Que tem algumas obras. Uma outra coisa que chamou a atenção também, né, foi o SMS, o site, qual o retorno o contato dele direto com a do site, população. por exemplo? No começo, a gente encampou um projeto, né, que era, o projeto é assim, você tem a institucionalização, que é a ação do governo, e a referência do governante, que é o quê? Que é a pessoa que tem que entender a demanda da sociedade e fazer a ferramenta governo girar naquilo. Né? Esse é o laço da política. Então, o que acontecia? Quando você põe a comunicação só dentro do governo, ela se dilui, porque são muitas pessoas e muitas atividades diferentes. Então, por exemplo, um cidadão me mandou um e-mail para mim, que a rua dele tinha muito caminhão parado, impedindo os carros de circular, e tinha mato nas calçadas. Então, quer dizer, se vai direto para o governo, para a instituição, ou você... aquela coisa toda, passa na secretaria A, secretaria B. Ou você resolvia só o caminhão, só o mato. Por quê? Porque a informação ela passa por diversos ambientes e dilui. Quando você tem essa figura do governante, ela veio até mim e eu automaticamente acionei o trânsito numa determinação diferente da área de serviço público. E aí, se você for no local, você vê que os caminhões já não estão estacionados. Bem formal, né? Bem pessoal. Quanto tempo você conseguiu dar essa resposta, essa ação, né? Nós criamos o que acontece? Nós criamos uma estrutura para isso. Então, ao longo desse período que eu vinha me relacionando com os funcionários, a gente criou um programa chamado Inovação, o funcionário foi dando suas ideias, e a gente foi no meio desse mundo de inúmeras pessoas que trabalham, fomos identificando pessoas ativas, proativas, pessoas que tinham habilidades discursivas, de comunicação, de interação, de interesse, e a gente foi destacando algumas para cada modalidade. Então, por exemplo, esse caso do caminhão do terreno, eu recebi um e-mail ontem pela manhã, hoje se vocês passarem já está... Uau! Já tá eu não esperava um prazo tão curto. Não, é porque nós, não por isso, é porque nós criamos esse mecanismo. Então existe uma preocupação, mas isso, vamos dizer assim, nós estamos conseguindo de uns 5 meses para cá, nós estamos há 1 ano e meio, né, com essa engrenagem girando, né? E é um trabalho de longo prazo que você vai engrenar. Então, hoje o cidadão tem uma ferramenta, a ferramenta que é a comunicação direta com o governante, e o governante criou uma estrutura para dar resposta àquele cidadão. Isso tem que haver um equilíbrio também, porque o cidadão também não pode encarar o governante como o único mentor da solução. O sistema tem que trazer as soluções. Então, ao mesmo tempo que a gente está regulando, que nem hoje na reunião, nós vamos debater isso, a vistoria na cidade. Então, a gente tem que antecipar a cobrança do cidadão, para ele não virar a única ferramenta de solução da vida dele ser o contato com o prefeito. Aí o que acontece? Amanhã eu estou respondendo, vira um funil, né? Amanhã eu estou respondendo 25 e-mails e não tem uma estrutura que dá conta. Então a gente vamos cobrar, anda pela cidade, detalhes, você tem que atentar. Até um estudo de detalhes, a pessoa observar pequenas situações para poder equilibrar. Você considera essa estruturação, esse mecanismo de comunicação, a maior realização do seu governo até agora? Ou você colocaria uma outra ação sua no primeiro lugar do ranking? O que eu falo assim, no ambiente administrativo de construção, de obras, eu classifico as construções dos espaços públicos
de socialização, que é as áreas de lazer, que é onde você... Foi a que você tem mais orgulho. Eu tenho porque hoje eu consigo, por exemplo, passar por um local onde tem uma área de lazer e ver lá centenas de pessoas ali num fim de tarde se confraternizando. Fato esse que a gente não enxergava na cidade. Agora, no ambiente administrativo, eu acho que a interação ela foi muito mais essa ferramenta, essa interação e esse dinamismo do trabalho, né? Esse foco da valorização da participação coletiva. Então, isso eu vejo. E no ambiente político, o que a gente classifica porque nós fracionamos nesse princípio, né? Que é o projeto construtivo, o projeto interno, que é o de reestruturação interna, não de leis, de regras, mas de comportamento. E no ambiente político, que eu acho que é o amadurecimento da política de Cajamar. Eu sou meio idealista da política, né? Eu vi várias pessoas, li vários livros, e a maioria das pessoas que chegaram num patamar grande da política, elas basearam alguns princípios idealistas, né, que fizeram com que norteasse o caminho dela para galgar um objetivo maior. Então, eu classifico que essa mudança do comportamento. Cajamar nunca viveu um governo que apresentasse uma proposta, que desse um prazo de trabalho, que debatesse diretamente com o cidadão, que o educasse a enxergar a sociedade, o contexto do governo, as suas facilidades, as suas dificuldades. Entendeu? Tudo isso daí é um processo que está crescendo. Qual a sua visão, ele está me sinalizando, qual a sua visão de desenvolvimento, visão de futuro para Cajamar? Cajamar, assim, nós tivemos um plano, primeiro, de cidade. Nós temos um plano que prevendo sementes que vão germinar até 2025. Que já fizemos um estudo e tivemos. Então, o primeiro equilíbrio que nós temos que ter em Cajamar é o equilíbrio de preservação, né? Nós precisamos ter fronteiras, né, entre município, alinhavada com um equilíbrio de vegetação, de distanciamento. Cuidado da vegetação. É o econômico versus o ambiental ali. Se você pegar, por exemplo, as cidades europeias, as cidades, você vê que existe uma faixa entre cidades que ela é preservada. Então você não pode ter uma fronteira emendada. Por exemplo, que hoje é conhecida como terra de ninguém, né? Nós lá Osasco e Carapicuíba. Então, 21 ali, ninguém quer saber. Então você não pode ter uma fronteira emendada. Além de você dificultar a infraestrutura, você vai começando a criar uma grande metrópole, né? Uma região metropolitana tão densa que o caos, por exemplo, o efeito que eu vou sofrer da cidade circunvizinha, por exemplo, São Paulo investiu num sistema, tem mais dinheiro, tem mais capacidade, investiu num sistema de segurança muito aplicado. Criminalidade migra para onde? Entendeu? Você pega, por exemplo, o Rodoanel, desapropriou uma série de moradias, submoradias, à margem da Anguera, migraram para onde? Então, quer dizer, você Por exemplo, esse rodízio de caminhões que o Kassab pôs em São Paulo, você sentiu o efeito disso aqui na sua cidade? Está virando pátio. Aqui está virando pátio. Arrumeiros ali. Entendeu? Então você começa a sentir que porque a sociedade vai buscando as alternativas. Então você, distanciando as suas fronteiras, você sabe o seu perímetro de ação. Você define melhor. Sem falar na questão climática, né? Por exemplo, uma formação chuvosa de grande intensidade nas regiões metropolitanas tão condensadas, que a gente sabe que é um dos motivos, ela tende o quê? Ela tende um clima ameno, porque a gente tem uma serra, e a gente tendo uma vegetação densa, ela vai diminuir. Então, quer dizer, a nossa panela de pressão é menor. Esse é um fator. Outro fator é você criteriar a construção urbana, né? Por exemplo... Zoneamento aqui, as leis são claras? Não, vamos melhorar. Precisa clarear mais. Por exemplo, não dá para você admitir hoje mais a edificação de bairros com 5 metros de frente ou 7. No mínimo tem que ser 10 metros. Porque as casas têm que ter corredores laterais, entendeu? Tem que ter distância para calçamento, para garagem, para arborização, para jardinagem.
Você tem que incentivar a construção urbana adequada. Se você for para o interior do estado, na maioria dos projetos já, se você pegar a região de São José do Rio Preto, você já vê que as áreas são lotes de 10 metros. Quem está loteando, por exemplo, São Paulo, o valor do bem é muito alto. Então, uma pessoa que comprou 1 milhão de metros para fazer, sei lá, 1.000 lotes, na minha mudança ele vai ter que fazer só 600. Então, isso é um fator. Vai ter que educá-lo a que essa perda é benéfica. Não, nós estamos... Essa parceria não, na luta? Nós estamos educando, um projeto de paciência. Na questão da indústria, primeiro é você regulamentar o perfil da atividade econômica que você quer para a tua cidade. Qual a vocação, né? E isso daí, a gente, por exemplo, nós entendemos que o projeto como lavanderias tem que ser bem regulamentado, bem fiscalizado e, por exemplo, se chegar a se instalar, ela vai ter que ter um padrão de excelência na questão ambiental, na questão de emprego e tudo mais. Um outro fator, por exemplo, não adianta a empresa chega e fala assim, mas eu estou dando emprego na sua cidade. A mão de obra é parte do custo da empresa. Ela não vende o produto descontando a mão de obra. Ela forma o preço, a margem de lucro, contando com a matéria-prima, a mão de obra e o processo de transformação. Tudo lá. Então, quer dizer, a mão de obra nada mais é que é um produto para ele. E se é da cidade, não tem custo de transporte, não tem acidente em trânsito, tem todo um processo, né? E existe um controle social, porque a própria cidade auxilia aquela empresa a manter a sua segurança, o seu ambiente de equilíbrio, né? Então, não, a empresa, ela paga um salário baixo, e aí o que sobra para o município? Subsidiar na saúde pública, subsidiar no transporte. Tem toda uma série de consequências. Né? Então a gente está criando uma lei de incentivo. Como é que está os tributos? Estamos debatendo, nós conseguimos aumentar os tributos sem onerar o cidadão. Então nós estamos debatendo uma lei. ISS, por exemplo, como é que a Cajamar está em relação às outras cidades? Está competitivo? No mesmo patamar de porcentagem. E atuando com respeito fiscal. Nós não ampliamos. O que nós fizemos foi o seguinte, para aumentar a arrecadação. Por exemplo, o cara que tinha um depósito de material de construção pequeno pagava o mesmo que um cara que tinha um depósito grande. Proporcionalizou. Então a gente proporcionalizou. Uma pessoa que comprava um terreno no loteamento pagava o que o empreendedor. Então nós proporcionalizamos. Com isso a gente aumentou, nós saímos de 190 milhões de orçamento para 230 e dando, por exemplo, nós anistiamos condomínios habitacionais que não pagam imposto. Então a gente conseguiu trazer esse termo. Então, o orçamento para você... Uma coisa, Fátima, desculpa, perdão. Tem uma coisa importante nessa relação da parte das empresas, que foi uma inovação do prefeito, que foi a criação da diretoria do trabalho. As empresas estavam se instalando no município, só que muitos não tinham uma mão de obra qualificada. Então o prefeito conseguiu essas qualificações, todas gratuitas, justamente para atender a demanda que as empresas estavam pedindo. Hoje nós geramos já mais de 7 mil empregos. Se você entrar no site da CERT, Cajamar está em primeiro lugar na cidade que mais gera emprego para os seus moradores. Isso daí que o Fábio foi na vivência de RH, né? Como você disse, também participou dessa área. Eu trabalhava em recurso humano. Eu quero contratar o cara mais perto. Por quê? Tem todo um benefício para a empresa. E aí não tem motivação nenhuma. Vai a empresa alocar um ônibus para buscar o cara em São Paulo. Não tem motivação. Aí eu tô falando, a empresa não emprega gente de Cajamar. Na verdade, existe um laço empresa e pessoa que não está conectando. Então, o que nós fizemos? Nós criamos a diretoria, né, a Secretaria de Trabalho, e aí falamos para a empresa, qual é o perfil? Aí o primeiro projeto que a gente teve, uma empresa aqui do parque do conglomerado de logística aqui, ela falou, não, a gente tem um perfil de gestão, precisamos de uns operadores de empilhadeira, de base e tal, não sei o quê, e a gente precisa se organizar. Eu falei, abrimos a vaga, não tinha operador de empilhadeira. CNH acaba sendo um problema, né? Uma coisa cara para ele, né? Aí o que nós fizemos? Nós abrimos um EC, chamamos o Senai, pagamos o Senai, fomos até dentro da empresa, a empresa abriu as portas no final de semana, pegamos as pessoas que tinham perfil, que tinham documentação, que dava para... e cadastramos 200 pessoas no curso. A empresa precisava de 60. E a empresa acompanhou o treinamento. Desse treinamento tivemos 60 contratados,
Hoje temos um banco de dados com mais 140 e já estamos oferecendo a mão de obra. E aí a gente começou esse trabalho e foi buscando a vaga e preparando no perfil da empresa. Segundo o Flávio, são 13 cursos gratuitos, né? São 13 cursos. Com propriedade para E hoje a gente teve 8 mil empregos nesses 2 anos da diretoria. Mas ainda para nós é uma meta que está abaixo da expectativa. Nós queremos gerar mais emprego, né? Gerar mais mão de obra de Cajamar. A gente quer ter uma empregabilidade de Cajamar assim, acima da expectativa. Hoje nós estamos dentro do que nós buscamos como satisfação, mas nós sabemos que podemos buscar mais, melhorar mais. 2011, 2012, né? Para encerrar. Qual você considera que deve ser a sua principal ação? 2011 e 2012, nós temos grandes projetos viários para completar, que são a recuperação de várias vias públicas principais, uma reorganização do trânsito que é essencial para eu fazer. Eu tenho ainda que fazer algumas reformas administrativas internas, que é essencial para criar um aspecto mais positivo no governo. E manter a proposta que é a moradia. Nós estamos dando início esse ano na questão da solução da moradia. Você tem muito problema com ocupação? Temos bastante. Temos vários locais com ocupação irregular que são necessários remoção ou recuperação do próprio local. Então nós estamos dando esse projeto, né? E nós estamos criando uma ampliação nas atividades sociais. Então, se eu encampar essa ampliação, acertar o programa de moradia, melhorar o sistema viário e implementar mais 2 áreas de lazer, estruturalmente eu estou dentro da... O plano de ação está pronto. Na verdade, nós temos uma ação de governo que foi constituída desde o início do governo. Então, posso dizer que, para o cidadão cajamarense, que nós vamos chegar em 31 de dezembro de 2002 com 100% dele cumprido. Mesmo assim, precisa de mais um mandato? Precisa, na verdade precisa pelo fato do seguinte, por exemplo, o nosso plano de moradia, ele não tem capacidade de solução, nós acertamos os caminhos, então eu tenho provavelmente de uns 4 anos para botar ele em ordem, contando desse momento. Nós estamos há 2 anos vencendo a burocracia, agora que vencemos a gente pode superar na edificação das casas, só que nós não vamos conseguir de um período para o outro. Com relação à urbanização de comunidades, por exemplo, nós temos várias comunidades que nós pedimos uma ligação de energia da Eletropaulo. Está em média de 3 a 4 meses o tempo de uma ligação de energia. Então, nós não conseguiríamos, num prazo tão curto de tempo, ter. Mas como nós já avançamos, a gente sabe que isso pode acontecer. No plano de saneamento, a gente está concluindo a fase final dele essa semana, já vencemos toda... Como é que está a questão do saneamento? Saneamento, os percentuais? Nós temos 90% coletado Tratado. e 0 tratado. Na maioria das cidades. Na maioria das cidades da região metropolitana. Então a gente tem um plano, e esse plano já está concluindo. Com relação ao plano viário, nós iniciamos desde o começo do mandato um plano de recuperação, porque os pavimentos aqui é muito antigo. Nós observamos isso desde 4 vezes, aliás, vocês estão recuperando agora aquelas estrada, nós vamos recuperar recuperamos a estrada do Polonduva, a estrada de Cajamar Jordanense, a estrada do Gaturinho, a estrada de Isso vai atrair empresas, né? Já está atraindo. Fizemos uma avenida para o polo empresarial. Nós vamos duplicar a estrada do Campo Limpo, ligação Maria Luísa, recuperar o bairro do Maria Luísa, estamos fazendo ali Fardim, fizemos o centro de Jordanésia. Estamos fazendo, se você contar na metragem, né, a gente está quilômetros de... Só que não é o suficiente. Nosso plano de recuperação asfáltica contempla 100% da recuperação, encerra daqui a uns 3 anos. Então, quer dizer, o contexto do governo, eu não consigo eliminar toda a proposta, né? Mas nós vamos deixar boas sementes. Se a gente conseguir avançar por mais um mandato, nós vamos deixar todo um plano, vários problemas estruturais da cidade solucionados. Aí, posterior, que daí você não tem mais reeleição, né? Tem outros caminhos para seguir, os que vierem não vão ter mais problema de infraestrutura. Hoje, por exemplo, eu tenho que combater a falta da infraestrutura, do atendimento social e da valorização da estrutura interna.
Eu estou eliminando esses focos. Aí quem entrar, ele vai olhar o quê? A dimensão maior, né? Projetos de maior impacto. O macro, né? O macro projeto, as grandes avenidas, o desenvolvimento. Então, na verdade, a gente está eliminando as bases ruins que não eram firmes. Sedimentando todo o terreno para que quem venha depois. Venha depois pensar, aí vai ter mais recurso, e a gente está deixando a ideia. Cajamar, ela precisaria de 370 milhões para girar bem. E ela está com 230 agora. Mas nós acreditamos que no final de 6 anos que chega perto dos 500 milhões. Pelo plano que nós fizemos. Tá. Então, se a gente deixar uma cidade com 100 mil habitantes, 500 milhões de orçamento e sem problema de infraestrutura, aí quem vier produz outro tipo de ações. Perfeito, muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço vocês pela atenção.